Olá pessoal, tudo bem? A gente tem visto aí discussões sobre o preço dos combustíveis e o presidente Jair Bolsonaro tem tido uma postura muito cômoda nessa história, que é simplesmente culpar a Petrobras e dizer a Petrobras foi insensível, a Petrobras não pensou no povo brasileiro, poderia ter esperado um pouco mais, poderia ter esperado o Congresso tomar decisões a respeito do ICMS primeiro, para que não haja essa necessidade de, depois que o preço já aumentou, diminuir um pouquinho por conta dessas mudanças. É uma postura muito simples, muito cômoda para o processo eleitoral, né, de dizer não tenho nada a ver com isso, mas na prática não é exatamente assim. Por quê? O presidente tem uma decisão, e é uma decisão que a gente tem motivos para ela e pode entendê-la, de que não interferir na política de preços da Petrobras. Mas essa é uma decisão do governo, porque o governo tem maioria na Petrobras, ele tem mais ações, ele é acionista majoritário e se ele quisesse, ele poderia alterar a política de preços da Petrobras. Há uma decisão de não alterar, por várias razões. Por exemplo, entender que uma mudança na política de preço poderia prejudicar a importação de combustível e faltar combustível no Brasil. Mas é uma decisão, como eu disse. Quando lá na campanha eleitoral o presidente da República prometeu gasolina a R$ 2,50, ele lá na campanha disse, olha, eu controlarei o preço da gasolina, eu garantirei que o preço estará menor do que está hoje. E agora ele não pode simplesmente dizer, olha, o problema é da Petrobras, eu não tenho nada a ver com isso, eu estou aqui também vítima como vocês, porque a história não é exatamente essa. O presidente escolheu o presidente da Petrobras, inclusive mudou o presidente da Petrobras em razão de discussões sobre o preço dos combustíveis e optou, é uma opção, como eu disse, que pode ser entendida como válida, né? A gente pode discutir o assunto com especialistas e tal, e vai entender que manter uma política de preços da Petrobras independente, ela tem vantagens, embora também tenha desvantagens, mas é uma decisão de governo. Então, se o preço da Petrobras tem paridade internacional, é por uma decisão do acionista majoritário, principalmente, que é o governo federal, ou seja, o presidente da República tem toda relação com essa decisão da Petrobras, independente de qualquer coisa, né? Não dá simplesmente para falar, eu não tenho nada a ver com isso, né? Assim como também a gente vê parlamentares, né, o presidente da Câmara, o Arthur Lira, criticando a Petrobras, os próprios parlamentares, ao aprovar as mudanças no ICMS dos combustíveis, na questão de fundo de estabilização, todo mundo tenta tirar o seu corpo fora e dizer, olha, eu estou fazendo a minha parte para que o preço não aumente, o resto não é comigo, é problema da Petrobras, e todo mundo criticando a Petrobras, etc. e tal. Tudo isso para simplesmente se livrar em ano eleitoral, né? Todo mundo quer se livrar, assim como os governadores também querem se livrar. E aí a gente vai ter ainda outros problemas pela frente. Os governadores agora estão cogitando a hipótese de ir ao Supremo Tribunal Federal contra a mudança do ICMS, porque eles consideram que é inconstitucional ser feito da maneira que foi. A Constituição permite que, por lei complementar, você defina alíquotas do ICMS, mas ela não teria, segundo a avaliação deles, o condão de permitir um valor fixo por litro, por exemplo, essa fórmula que foi utilizada pelo Congresso. Então há uma discussão a esse respeito. E há também uma ação na Justiça questionando o governo e a Petrobras sobre o aumento de preço. O que também é uma interferência do judiciário, obviamente, na questão, né? Todo mundo sabe quais são os problemas que levaram a Petrobras a ter esse preço. Nós temos agora uma guerra que faz com que o preço do petróleo aumente. Esse preço do petróleo já estava alto no mercado internacional e a gente tem um problema de câmbio no Brasil porque a economia brasileira não tem a mesma credibilidade, por isso a gente teve uma queda nos preços do real, houve fuga de investimentos, o dólar subiu muito e essa soma de dólar alto com petróleo alto nos gera combustível alto, mais alto do que em outras épocas. Então essas são as explicações. Agora, o Congresso, o presidente da República, os governadores não discutem uma saída para sempre, uma discussão que possa tirar o Brasil desses momentos que vão voltar a acontecer no futuro, né? Não é a primeira vez que a gente está aí reclamando do preço da gasolina. Não tem uma discussão séria sobre mudança de matriz energética, não tem uma mudança séria sobre como é que a gente pode incentivar o etanol para que a gente tenha um aumento do uso de etanol e aí a gente dependa menos da gasolina de fora, por que a gente não tem refinarias para gerenciar, né, refinar a gasolina aqui e não precisar exportar petróleo para importar gasolina. Tudo isso são discussões que precisam ser feitas, né? As mudanças de modais no Brasil, tudo isso são questões que precisam e podem ser analisadas como uma solução definitiva para o problema, ou pelo menos uma solução de longo prazo, e não uma solução que possa resolver daqui e dali, né? Mesmo essa questão do ICMS se discute para resolver um problema pontual de agora,
uma mudança na cobrança de ICMS dos combustíveis, sendo que a gente está com uma reforma tributária lá parada no Congresso, já está discutida, os governadores concordam com ela, pelo menos em alguns aspectos, e ela não avança, né? Então não faz sentido você agora querer falar o problema do preço da gasolina são os impostos altos, sendo que você tem uma reforma tributária nas mãos há anos e ela não é discutida, ela não é votada, o governo também não faz esforço nenhum para tentar aprovar uma reforma tributária, apresentou uma versão muito tímida, muito aquém do que se espera, muito menor, inclusive, do que as que estão colocadas no Congresso Nacional. Então essa discussão de mudança de ICMS pode ser feita dentro de uma reforma tributária. E aí sim a gente estaria discutindo uma coisa mais ampla por mais tempo e não para resolver um problema que amanhã ou depois esses 60 centavos que vai se reduzir mesmo, né, no preço da gasolina do ICMS, amanhã ou depois esse preço já estará maior de novo, porque a Petrobras vai continuar reajustando os preços. Então, os políticos brasileiros precisam assumir a situação, sendo ano eleitoral ou não, e não simplesmente ficar colocando o corpo fora e dizendo não é problema meu. Um abraço para vocês e até mais.